Você já imaginou descobrir que sua vida inteira era uma mentira? Que a pessoa em quem você mais confiava estava planejando sua própria humilhação há meses? Esta é a história real de Rafael, um homem de 34 anos que descobriu algo tão chocante sobre sua esposa que mudou para sempre a forma como vemos traição e vingança no Brasil. O que vocês vão ouvir agora não é apenas mais uma história de homem traído. É a prova de que, às vezes, a vítima pode ser muito mais esperta do que o algoz imagina. Rafael não apenas descobriu a traição. Ele descobriu que era parte de um plano cruel para destruir sua dignidade publicamente. Mas o que ele fez com essa informação vai deixar vocês de boca aberta. Antes de começar, me conta nos comentários de onde vocês estão ouvindo essa história. Quero saber até onde chegou essa comunidade de homens que não aceita desrespeito. Preparem o coração, porque hoje vocês vão descobrir como um homem simples do interior do Rio Grande do Sul se tornou o maior símbolo de resistência masculina do Brasil em 2025. E eu garanto, o final dessa história vai surpreender até os mais desconfiados. Rafael acordava todos os dias às 5 da manhã no interior do Rio Grande do Sul. O despertador nem precisava tocar. O corpo já estava acostumado com a rotina de 15 anos trabalhando na agricultura. Aos 34 anos, ele era o tipo de homem que nossa sociedade ainda valoriza. Trabalhador, dedicado, família em primeiro lugar. A casa onde vivia com Natália era simples, mas sempre limpa e organizada. Nada de luxo, mas também nada faltava. Rafael se orgulhava de prover tudo o que sua mulher precisava trabalhando honestamente na terra. Quando chegava em casa no final do dia, sujo de terra e cansado, o sorriso dela sempre estava lá para recebê-lo. Ou pelo menos era isso que ele acreditava. Natália tinha 28 anos e uma beleza natural que chamava a atenção por onde passava. Cabelos longos, sorriso fácil, jeito carinhoso de falar. Era o tipo de mulher que fazia outros homens olharem 2 vezes na rua, mas Rafael nunca se incomodou com isso. Confiava nela completamente. Homem que não confia na própria mulher não é homem, costumava dizer para os amigos. Eles estavam juntos há 1 ano e 10 meses em união estável. Para Rafael, era como se fossem casados há 1 década. Ele já planejava o casamento oficial, queria dar para ela a festa que merecia. Quando as coisas melhorarem um pouco mais, vamos fazer aquela festa bonita. Prometia sempre que ela tocava no assunto. Em julho de 2025, Natália deu a notícia que ele estava esperando há meses. Estava grávida. Rafael não cabia em si de alegria. Finalmente seria pai. Finalmente sua família estaria completa. Ela estava com 11 semanas de gestação e ele já imaginava o quarto do bebê, já pensava no nome. Já se via ensinando o filho a trabalhar na terra como o avô havia ensinado. Vou ser o melhor pai do mundo, dizia para qualquer um que quisesse escutar. Esse menino vai ter tudo o que eu não tive. Estudo, oportunidade, mas também vai saber o valor do trabalho honesto. A rotina dos dois era previsível, mas feliz. Rafael saía cedo para o trabalho. Natália ficava em casa cuidando das tarefas domésticas. Ele sempre ligava na hora do almoço, sempre chegava no mesmo horário. Fins de semana eram para descansar juntos, visitar a família, fazer os planos para o futuro. Natália era carinhosa, atenciosa. Sempre perguntava sobre o trabalho, sobre como havia sido o dia. Sempre tinha a janta pronta quando ele chegava. Sempre tinha uma palavra de carinho, um abraço apertado. Você trabalha tanto, meu amor, dizia massageando os ombros dele. Um dia nossa vida vai ser mais fácil. Rafael sentia que tinha encontrado a mulher da sua vida, alguém que o valorizava, que respeitava seu esforço, que sonhava junto com ele. Nos momentos difíceis do trabalho pesado, pensava nela e encontrava força para continuar. É por nós, murmurava quando o sol esquentava demais ou quando a chuva atrapalhava a colheita. Os amigos às vezes brincavam. Rafael, você confia demais nessa mulher. Mulher bonita assim dá trabalho. Ele sempre respondia na mesma moeda. Quem pensa assim não conhece amor verdadeiro. Natália é diferente. Ela me ama de verdade. Durante a gravidez, ela ficou ainda mais carinhosa. Sempre pedia colo, sempre dizia que se sentia protegida nos braços dele.
Nosso filho vai ter o pai mais trabalhador do mundo, sussurrava no ouvido dele nas noites frias de inverno. Rafael derretia com essas palavras. Ele fazia questão de acompanhar todas as consultas do pré-natal. Saía do trabalho mais cedo, tomava banho correndo, colocava a roupa mais limpa que tinha. Queria estar sempre presente, sempre junto. Filho precisa sentir que tem um pai participativo, dizia orgulhoso para o médico. Mas Rafael não sabia que por trás daqueles olhos carinhosos, daquelas palavras doces, daquele sorriso acolhedor, existia um plano cruel sendo preparado há meses para destruir completamente sua dignidade. O que vocês acabaram de ouvir é apenas a superfície de uma das histórias mais chocantes de traição que já aconteceu no Brasil. Se vocês querem descobrir o que realmente estava acontecendo por trás dessa fachada perfeita, deixem um like agora e se preparem, porque o que vem a seguir vai abalar até os mais desconfiados. O primeiro sinal veio em uma terça-feira de março. Rafael chegou mais cedo do trabalho, porque a chuva havia interrompido o serviço no campo. Encontrou Natália no telefone, conversando baixinho no quarto. Quando ela o viu, desligou rapidamente e disse que era a mãe. Estava contando sobre o bebê, sorriu, passando a mão na barriga ainda pequena. Rafael não desconfiou. Por que desconfiaria? Mas algo naquele tom de voz, naquela pressa em desligar, ficou martelando em sua cabeça durante o jantar. Era uma sensação estranha, como quando você esquece algo importante, mas não consegue lembrar o quê. Homens, vocês conhecem essa sensação? Quando algo não bate, mas você força a acreditar que está imaginando coisas? Comentem se já passaram por isso. O segundo sinal foi o celular. Natália sempre deixou o aparelho por toda parte, na mesa da cozinha, no sofá, carregando no quarto. De repente, o telefone não saía mais da mão dela. Levava até no banheiro. Dormia com ele embaixo do travesseiro. Estou viciada em vídeos de bebê, justificava quando Rafael fazia alguma brincadeira. Fico olhando coisas para o quartinho. Rafael queria acreditar. Realmente queria. Afinal, que futuro pai não fica empolgado com a chegada do primeiro filho? Mas por que ela sorria tanto olhando para a tela? Porque às vezes dava risadinhas baixinhos. Vídeos de bebê são fofos, mas não são engraçados desse jeito. Em abril, a mudança no comportamento ficou mais óbvia. Natália começou a se arrumar diferente. Sempre foi vaidosa, mas agora era exagerado. Unha feita toda semana, cabelo sempre impecável, roupas novas que ela dizia ter comprado em promoção. Rafael não entendia onde ela encontrava dinheiro para tanta vaidade, com o salário apertado que ele trazia para casa. Estou me cuidando mais por causa da gravidez, explicava quando ele perguntava sobre os gastos. Mulher grávida precisa se sentir bonita para o bebê nascer saudável. Rafael não conhecia muito sobre gravidez, então aceitou a explicação. Afinal, se isso fazia bem para o bebê, ele apoiava. Mas as saídas começaram a se multiplicar. Consulta médica que demorava 5 horas. Teve muito movimento, amor. Médico atrasou. Visita na casa da mãe que se estendia até a noite. Mamãe está tão feliz com a gravidez que não queria me deixar vir embora. Idas ao mercado que viravam passeios de tarde inteira. Encontrei umas amigas e ficamos conversando. Rafael trabalhava tanto que chegava exausto em casa. Queria apenas jantar, ver televisão com ela no sofá e dormir abraçado. Não tinha energia para questionar, para desconfiar, para investigar. Confiava. Homem trabalhador que ama de verdade confia na sua mulher. Sempre foi assim que ele pensou. Em maio, o comportamento dela mudou na cama. Sempre foram íntimos, carinhosos, mas agora ela estava diferente. Mais experiente. Fazia coisas que nunca havia feito antes. Quando Rafael estranhava, ela ria. Estou lendo uns artigos na internet sobre gravidez e intimidade. A gente precisa manter a chama acesa, né? Ele gostava das novidades, é claro. Que homem não gostaria? Mas alguma coisa no fundo do peito incomodava. De onde ela havia aprendido aquilo? Por que justamente agora? As dúvidas vinham, mas ele as empurrava para longe. Estou com ciúme de internet. Ria de si mesmo. Que ridículo! O celular tocava em horários estranhos. Madrugada, fim de semana, durante o almoço.
sempre a mesma justificativa. É mamãe, são as meninas do grupo, é sobre o bebê. Rafael nunca pediu para ver, nunca duvidou. Homem que não confia na própria mulher não merece ter mulher, pensava. Em junho, ela começou a falar sobre fazer um chá revelação. Amor, quero fazer uma festa linda para descobrir o sexo do bebê. Toda mulher sonha com isso. Rafael ficou empolgado. Finalmente saberiam se seria menino ou menina. Poderia escolher o nome, comprar as roupinhas certas, pintar o quarto da cor adequada. Mas vai ser caro, né? Preocupou-se com o orçamento apertado. Não se preocupa. Ela sorriu de um jeito estranho. Mamãe vai ajudar. Ela quer que seja uma festa inesquecível. Rafael estranhou. A sogra nunca havia se oferecido para ajudar financeiramente antes, mas festa para o neto é diferente, pensou. Natália assumiu todos os preparativos. Disse que queria ser uma surpresa para ele também. Você só precisa parecer bonito no dia. Deixa tudo comigo. Rafael adorou a ideia. Trabalhou ainda mais nas semanas seguintes para ter dinheiro extra para um presente especial para ela. Queria que o dia fosse perfeito. Mas Rafael não imaginava que ele não era o único homem recebendo mensagens carinhosas da Natália. Não sabia que o chá revelação não era para celebrar o bebê, era para humilhá-lo publicamente. No começo de julho, 3 dias antes da festa, Rafael teve um momento de clareza terrível. Estava organizando as gavetas para fazer espaço para as coisas do bebê quando encontrou um papel escondido entre as roupas íntimas dela. Era um cartão romântico manuscrito. Para a mulher mais especial da minha vida. Não estava assinado, mas definitivamente não era a letra dele. O coração acelerou. As mãos tremeram. Todas as desconfianças que ele havia empurrado para o fundo da mente voltaram como uma avalanche. O telefone, as saídas, as mudanças, os horários estranhos. Tudo fazia sentido agora. Rafael sentou na cama e chorou. Chorou como não chorava desde criança. A dor não era só da traição, era da humilhação de ter sido enganado, de ter acreditado em cada mentira, de ter trabalhado feito um condenado para sustentar alguém que estava rindo da sua cara. Mas o que Rafael não sabia é que este seria apenas o primeiro de muitos choques, e que em 3 dias, no chá revelação, ele descobriria uma verdade ainda mais devastadora sobre os verdadeiros planos de Natália. Rafael não conseguiu dormir naquela noite. O cartão romântico queimava em suas mãos como uma brasa. Natália dormia placidamente ao lado, a mão na barriga, um sorriso sereno no rosto. Como ela conseguia dormir tão tranquila depois de tudo o que estava fazendo? Na manhã seguinte, ela acordou animada falando sobre os últimos preparativos do chá revelação. Amor, vai ser tão lindo. Convidei toda a família, os amigos. Vai ser inesquecível. Rafael apenas assentiu, fingindo entusiasmo. Cada palavra dela agora soava como uma punhalada. Quando Natália saiu para comprar umas coisinhas de última hora, Rafael fez algo que nunca havia feito em 1 ano e 10 meses de relacionamento. Mexeu no celular dela, que havia esquecido em casa. As mãos tremiam tanto que quase derrubou o aparelho. O que ele viu destroçou sua alma completamente. Não era apenas um homem. Eram vários. Dezenas de conversas íntimas, fotos, áudios, combinações de encontros. Alguns ele conhecia. Eram amigos dele, vizinhos, até parentes distantes. Outros eram desconhecidos completos, mas todos falavam com ela como se fossem o único homem da vida dela. Homens, imaginem descobrir que vocês eram apenas mais um na lista. Como vocês reagiriam? Deixem nos comentários. As mensagens eram explícitas, detalhadas, desrespeitosas. Ela mandava fotos íntimas, marcava encontros em motéis, falava sobre como Rafael era idiota e não desconfiava de nada. Eles riam dele, zombavam do seu jeito simples, do seu trabalho na roça, da sua confiança cega. Mas a mensagem que mais o devastou foi de apenas 3 dias atrás. Mal posso esperar pelo chá revelação. Vai ser hilário ver a cara dele quando descobrir que o filho pode não ser dele. E o melhor, vai ser na frente da família inteira. Rafael precisou correr para o banheiro para vomitar. O filho poderia não ser dele. Todo aquele amor,
toda aquela empolgação, todo aquele planejamento, tudo poderia ser uma mentira. Mas havia algo ainda pior. Nas conversas, Natália falava sobre como havia armado tudo para que ele descobrisse as traições justamente no dia do chá revelação. Ela queria que ele passasse vergonha publicamente. Queria que todos vissem ele sendo humilhado, sendo feito de palhaço na frente da própria família. O trouxa vai descobrir tudo na frente de todo mundo. Vai ser épico, escreveu ela para um dos amantes. Já organizei tudo para parecer que foi acidente. Ele vai ficar tão destruído que nem vai conseguir reagir. Rafael sentou no chão da cozinha e deixou as lágrimas caírem. Não era apenas traição, era uma humilhação planejada, calculada, sádica. Ela não queria apenas terminar com ele, queria destruir sua dignidade publicamente. Quando Natália voltou, encontrou Rafael no mesmo lugar de sempre, trabalhando no quintal, consertando o galinheiro. Oi, amor. Tudo certo para amanhã. Vai ser perfeito, gritou da porta. Rafael acenou sem olhar para ela. Não confiava na própria voz. Naquela tarde, Rafael tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Se Natália queria jogar sujo, ela havia escolhido o homem errado. Se ela queria uma humilhação pública, iria ter, mas não seria ele o humilhado. O que vocês acham que passou pela cabeça do Rafael nesse momento? Alguém já teve que tomar uma decisão assim? Comentem suas experiências. Enquanto Rafael fingia dormir naquela última noite antes do chá revelação, Natália estava ao telefone sussurrando com alguém na sala. Ele se levantou silenciosamente e conseguiu escutar pedaços da conversa que confirmaram seus piores pesadelos. Está tudo certo para amanhã. Ele não desconfia de nada. Vai ser na hora da revelação do sexo do bebê. Todo mundo vai estar filmando. Ele vai ficar tão destruído que não vai conseguir reagir. Rafael descobriu que o plano dela era diabólico na sua simplicidade. Durante o chá revelação, no momento mais importante da festa, alguém iria acidentalmente mostrar as evidências das traições para Rafael, na frente de todos os convidados, com as câmeras gravando. Natália havia calculado tudo nos mínimos detalhes. Escolheu o momento de maior vulnerabilidade emocional dele, a descoberta do sexo do primeiro filho. Convidou especificamente as pessoas que mais o respeitavam, família, amigos de infância, vizinhos. Queria que todos vissem o homem forte desmoronar publicamente. Nas mensagens que Rafael havia lido, ela explicava para os amantes como seria hilário ver a reação dele, como seria inesquecível a cara de palhaço que ele faria, como ela finalmente se libertaria do caipira trabalhador que a sufocava com tanto amor. O pior de tudo, ela não estava terminando o relacionamento por ter se apaixonado por outro. Estava terminando por puro sadismo, pela diversão de ver um homem bom sendo destroçado. Mas Natália havia cometido um erro fatal. Ela subestimou completamente o homem com quem estava mexendo. Rafael não era apenas um trabalhador rural simples. Era um homem que havia aprendido desde cedo que na vida você ou é predador ou é presa. E ele estava cansado de ser presa. Enquanto ela dormia placidamente, sonhando com sua grande performance do dia seguinte, Rafael estava no quintal fazendo ligações, organizando sua própria surpresa, preparando sua própria revelação. Se vocês estão ansiosos para saber o que Rafael estava planejando, deixem um like agora, porque o que vem no próximo capítulo vai mostrar por que nunca se deve subestimar um homem trabalhador quando ele decide revidar. A manhã do chá, revelação, amanheceu ensolarada. Natália acordou cantarolando, empolgada com o que acreditava ser seu dia de glória. Rafael tomou café em silêncio, observando cada movimento dela, cada sorriso falso, cada palavra mentirosa. Amor, você está nervoso? Perguntou ela, notando seu silêncio. É normal ficar ansioso para saber o sexo do bebê. Vai ser um momento especial para a nossa família. Rafael apenas sorriu. Vai ser inesquecível mesmo, respondeu. E pela primeira vez em semanas, o sorriso dele era genuíno. Natália não fazia ideia de que em algumas horas ela seria a única pessoa surpresa naquele chá revelação. A partir daquele momento, Rafael virou um ator consumado,
Cada sorriso, cada palavra de carinho, cada demonstração de empolgação com o bebê era calculada, medida, perfeita. Natália não podia desconfiar que ele sabia de tudo. Sua vingança dependia disso. Na manhã do chá revelação, Rafael acordou às 5h como sempre, mas em vez de ir direto para o campo, ficou observando Natália dormir. Era estranho olhar para aquele rosto que ele havia amado tanto e ver apenas uma estranha, uma mentirosa, uma mulher capaz de planejar sua humilhação com a frieza de quem planeja uma festa de aniversário. Ela acordou radiante, mais animada do que ele havia visto em meses. Hoje é o dia, amor, vai ser tão especial. Beijou o rosto dele com uma ternura que agora ele sabia ser completamente falsa. Rafael retribuiu o beijo, forçou um sorriso empolgado. Mal posso esperar. Mentiu com uma naturalidade que o surpreendeu. Durante o café da manhã, Natália não parava de falar sobre a festa. Como havia decorado tudo com muito carinho, como convidou pessoas especiais, como seria um momento único para eles. Rafael concordava com tudo, fazia perguntas, demonstrava interesse. Por dentro, sentia nojo de cada palavra que saía da boca dela. Homens, vocês conseguem imaginar o autocontrole que isso exige? Fingir normalidade quando seu mundo desabou? Deixem nos comentários se já passaram por algo assim. Você vai ficar lindo de camisa social, disse ela, escolhendo a roupa dele. Quero que você esteja perfeito para as fotos. Rafael permitiu que ela o vestisse como uma boneca, sabendo que na cabeça dela ele estava sendo preparado para o próprio sacrifício público. Durante a manhã, amigos e parentes ligaram para confirmar presença, para parabenizar antecipadamente, para demonstrar empolgação. Rafael atendia cada ligação com entusiasmo genuíno, mas não pelo motivo que todos imaginavam. Ele estava empolgado sim, mas com o que estava por vir. A sogra chegou cedo para ajudar com os últimos preparativos. Rafael sempre teve um bom relacionamento com ela, mas agora percebia como seus olhares eram diferentes. Havia algo de cúmplice ali, algo de quem sabia de um segredo. Rafael, você está bem? Parece meio estranho hoje, comentou observando-o atentamente. Só nervoso com a revelação, respondeu ele, forçando um sorriso tímido. É muita emoção saber se vai ser menino ou menina. A sogra sorriu de volta, mas Rafael captou algo cruel naquele sorriso. Ela sabia. Claro que sabia. Provavelmente estava até ajudando no plano. Os convidados começaram a chegar por volta das 15h. Rafael cumprimentou cada um com o carinho de sempre, mas prestando atenção em detalhes que antes passavam despercebidos. Alguns amigos evitavam seu olhar. Outros pareciam nervosos, ansiosos. Havia uma tensão no ar que ele agora compreendia perfeitamente. Quantos de vocês já estiveram em uma situação onde perceberam que todo mundo sabia de algo menos vocês? É uma sensação terrível, né? Natália estava radiante, circulando entre os convidados, recebendo parabéns, sendo o centro das atenções. Usava um vestido que Rafael nunca havia visto antes, certamente caro demais para o orçamento deles. De onde você tirou esse vestido? Perguntou discretamente. Ah, mamãe me deu de presente para a ocasião especial, respondeu sem piscar. O quintal estava decorado com balões azuis e rosas, faixas comemorativas, uma mesa linda cheia de doces. Tudo perfeito. Tudo planejado nos mínimos detalhes. Rafael admirou a ironia. Natália havia se esforçado tanto para criar o cenário perfeito de sua própria humilhação. Por volta das 16h, Rafael notou que alguns homens presentes trocavam olhares cúmplices. Reconheceu alguns deles das conversas do celular de Natália. Estava ali no meio da sua própria festa, cercado pelos amantes da sua mulher. A audácia era impressionante. Um dos vizinhos, Carlos, se aproximou dele com um sorriso estranho. E aí, Rafael, ansioso para a surpresa? A pergunta tinha 2 camadas de significado, e Rafael sabia disso. Muito ansioso, respondeu, olhando diretamente nos olhos dele. Tenho certeza de que será uma surpresa que ninguém vai esquecer. Mas Carlos não sabia que Rafael também tinha preparado algumas surpresas, e que em uma hora todos ali descobririam quem realmente tinha sido feito de palhaço nessa história. Rafael olhou ao redor,
vendo todas aquelas pessoas que em breve descobririam uma verdade chocante. Algumas tinham vindo para apoiá-lo genuinamente. Outras tinham vindo para assistir ao show de sua humilhação. Mas todas sairiam dali com uma lição que jamais esqueceriam. Nunca subestimem um homem trabalhador quando ele decide revidar. A festa estava prestes a começar e Rafael se sentia mais calmo do que havia se sentido em semanas. Finalmente, a verdade viria à tona. O que ninguém ali sabia é que Rafael não havia descoberto a traição apenas 3 dias antes. Na verdade, ele sabia há 8 meses. Desde janeiro, quando encontrou a primeira evidência concreta. Uma foto íntima de Natália no celular de um conhecido que havia esquecido desbloqueado durante um churrasco. Naquele momento, Rafael teve 2 opções: confrontar imediatamente ou investigar a fundo. Escolheu a segunda. Durante 8 meses inteiros, ele fingiu ser o marido ingênuo enquanto coletava cada evidência, cada mentira, cada detalhe da traição múltipla que estava acontecendo debaixo do seu nariz. Foi o período mais difícil da sua vida. Acordar todo dia e beijar a mulher que o traía. Fazer planos para o futuro sabendo que tudo era mentira. Trabalhar dobrado para sustentar uma casa onde ele era o único que não sabia da verdade. Mas Rafael é homem do interior. Aprendeu desde cedo que paciência e estratégia vencem impulso e desespero. Homens, vocês conseguem imaginar a força mental que isso exige? 8 meses, fingindo não saber de nada? Deixem nos comentários o que fariam no lugar dele. Durante esse tempo, Rafael descobriu que a traição era ainda pior do que imaginava. Não eram apenas casos casuais. Natália tinha uma vida dupla completa. Recebia presentes caros, jantares em restaurantes que ele nunca poderia pagar, viagens que ela justificava como visitas à família. Tudo financiado pelos amantes. O mais doloroso foi descobrir que muitas pessoas do seu círculo social sabiam e escondiam dele. Amigos que cumprimentavam sua cara no domingo e riam pelas costas na segunda. Parentes que davam conselhos sobre casamento enquanto sabiam que sua esposa o estava traindo com múltiplos homens. Em março, quando Natália anunciou a gravidez, Rafael quase quebrou. Fez o teste de DNA em segredo e descobriu o que já suspeitava. Havia 73% de chance do bebê não ser seu. Ela havia engravidado justamente no período de maior intensidade das traições. Chorou sozinho no galpão por 2 horas naquela noite. Mas foi também em março que Rafael descobriu o plano do chá revelação. Interceptou uma conversa onde Natália explicava detalhadamente como seria a grande revelação para humilhá-lo publicamente. Foi nesse momento que ele decidiu virar o jogo completamente. Se vocês estão torcendo para ver a vingança dele, deixem um like, porque o que ele planejou vai surpreender até os mais espertos. Durante os meses seguintes, Rafael se tornou um investigador particular da própria vida. Instalou aplicativos de monitoramento no celular dela, gravou conversas, fotografou evidências, criou um dossiê completo de todas as traições. Cada nome, cada data, cada local, cada mentira estava documentada. O mais impressionante é que ninguém percebeu a mudança nele. Continuava sendo o mesmo Rafael trabalhador, carinhoso, confiante. Natália chegou a comentar com amigas como ele estava ainda mais apaixonado durante a gravidez. Não fazia ideia de que estava sendo estudada como um inseto em um laboratório. Rafael também usou esses 8 meses para se fortalecer emocionalmente. Procurou um psicólogo em uma cidade vizinha sem que ninguém soubesse. Aprendeu a lidar com a traição, com a raiva, com a humilhação. Quando chegasse o momento da verdade, ele estaria preparado psicologicamente. Agora, no dia do chá revelação, olhando para todos aqueles convidados que pensavam estar assistindo à sua humilhação, Rafael sentia uma calma estranha. 8 meses de preparação estavam prestes a valer a pena. A descoberta mais dolorosa de todas veio no 4º mês de investigação. Rafael descobriu que não era apenas Natália que o estava traindo, era a família inteira dela. A sogra, os cunhados, até a avó sabiam de tudo e ativamente ajudavam a esconder as traições.
A sogra, Dona Maria, que sempre o tratou como filho, era na verdade a coordenadora das mentiras. Era ela quem criava os álibis para Natália. Ela está aqui em casa. Mentia ao telefone enquanto a filha estava em motéis com os amantes. Está ajudando nas compras. Inventava quando Natália passava tardes inteiras em encontros românticos. Vocês já imaginaram descobrir que toda uma família estava conspiração contra vocês? Como reagiriam? Comentem suas experiências. O cunhado mais velho, Marcos, chegava ao ponto de emprestar o carro para Natália ir aos encontros. É para ir ao médico, justificava para Rafael. Gravidez precisa de acompanhamento constante. Rafael descobriu isso através de mensagens onde Natália agradecia o cunhado por facilitar sua vida amorosa. A cunhada caçula, Ana, era responsável por criar histórias falsas sobre reuniões de amigas que duravam o dia inteiro. Era ela quem ligava para Rafael confirmando que Natália estava estudando sobre bebês com as amigas, enquanto, na verdade, ela estava em hotéis luxuosos que ele jamais poderia pagar. Mas o mais chocante foi descobrir as conversas da família no WhatsApp, onde todos riam dele abertamente. Chamavam-no de trouxa, otário, caipira ingênuo. Faziam piadas sobre como ele trabalhava feito burro para sustentar os prazeres de Natália com outros homens. Em uma das conversas que mais o machucou, a sogra escreveu: "Tadinho do Rafael, trabalha tanto e não sabe que está criando o filho dos outros. Mas pelo menos ele é útil pagando as contas enquanto a Natália se diverte." Os emojis de risada que seguiram a mensagem ficaram gravados na mente dele para sempre. Rafael descobriu que a família toda estava financeiramente se beneficiando da situação. Os presentes caros que os amantes davam para Natália eram redistribuídos entre mãe, irmãos e cunhadas. Era um esquema familiar completo de exploração de sua boa-fé. A traição não era apenas conjugal, era familiar, social, completa. Ele estava sendo roubado, enganado e humilhado por pessoas que deveriam protegê-lo. Durante o chá revelação, Rafael observou cada membro da família de Natália com novos olhos. Dona Maria circulava entre os convidados com um sorriso orgulhoso, sabendo que, em breve, assistiria à grande performance da filha. Marcos e Ana trocavam olhares cúmplices, ansiosos pelo show que estava por vir. O que eles não sabiam é que Rafael havia preparado uma surpresa especial para cada um deles. Se queriam participar da humilhação dele, iriam participar também da própria humilhação. Se achavam que poderiam rir dele para sempre, logo descobririam quem riria por último. Se vocês querem ver uma família inteira de aproveitadores recebendo o que merecem, continuem acompanhando. Porque a vingança do Rafael foi muito além de Natália, foi para todos que participaram dessa farsa. Às 17 horas, Dona Maria se aproximou de Rafael com um sorriso que agora ele sabia ser falso. "Meu genro querido, está na hora da grande revelação. Você está preparado para saber se vai ser vovô de menino ou menina?" Rafael sorriu de volta, mas desta vez seu sorriso tinha um significado que ela jamais imaginaria. "Estou mais preparado do que a senhora pode imaginar, Dona Maria. Vai ser uma revelação que ninguém aqui vai esquecer. A família toda estava prestes a descobrir que subestimar um homem trabalhador é o maior erro que alguém pode cometer." Às 17h15, Dona Maria bateu palmas para reunir todos os convidados. "Pessoal, chegou a hora mais esperada. Vamos descobrir se o bebê vai ser menino ou menina." O círculo se formou naturalmente no quintal, com Rafael e Natália no centro, cercados por cerca de 30 pessoas que pensavam estar prestes a assistir à sua humilhação. Natália segurava uma caixa cor-de-rosa e azul nas mãos, sorrindo radiante para as câmeras que já estavam gravando. "Gente, eu mal posso esperar. Este momento vai ficar marcado para sempre na nossa família." Ela olhou para Rafael com uma ternura que agora ele sabia ser teatral. "Amor, você quer fazer a honra de abrir junto comigo?" Rafael se aproximou, colocou as mãos sobre as dela na caixa. O coração de Natália batia acelerado, não de emoção pela revelação, mas pela ansiedade do que estava por vir. Ela havia combinado que no momento exato da abertura, alguém iria acidentalmente mostrar evidências das traições para Rafael. As câmeras capturariam sua reação de choque e desespero. Homens,
Imaginem estar no centro de uma armadilha planejada por meses. Como vocês se sentiriam? Deixem nos comentários. Antes de abrir, disse Rafael, olhando ao redor para todos os rostos expectantes, eu gostaria de falar algumas palavras sobre este momento especial. Natália ficou tensa. Isso não estava no script dela. Amor, depois a gente fala. Agora é hora da revelação, tentou acelerar. Não, deixa eu falar agora, insistiu Rafael com uma firmeza que surpreendeu a todos. Alguns momentos na vida são tão importantes que merecem palavras especiais. Ele soltou as mãos da caixa e caminhou um pouco, ficando de frente para todos os convidados. Vocês sabem que eu sempre fui um homem simples, trabalhador, que acredita na família, na honestidade, na lealdade. Sua voz estava calma, controlada. Nesses quase 2 anos ao lado da Natália, aprendi muito sobre confiança. Sobre como é importante acreditar nas pessoas que amamos. Natália começou a suar frio. Aquela fala não estava nos planos. Por que ele estava falando sobre confiança? Rafael, amor, todo mundo quer ver o bebê, tentou interromper novamente. Vocês percebem quando alguém está ficando nervoso sem motivo aparente? É exatamente assim que Natália estava nesse momento. Deixa eu terminar, querida. Rafael sorriu para ela, mas havia algo diferente naquele sorriso. Como estava dizendo, confiança é tudo, especialmente quando você confia tanto que nem desconfia quando está sendo traído há 8 meses. Um silêncio mortal tomou conta do quintal. Natália ficou branca como papel. Rafael, do que você está falando? Gaguejou, tentando manter a compostura. Estou falando sobre como é interessante descobrir que sua esposa grávida tem pelo menos 14 amantes diferentes. Alguns deles estão aqui hoje, inclusive. Rafael continuou falando com a mesma tranquilidade de quem comenta sobre o tempo. O círculo de convidados começou a murmurar. Algumas pessoas se entreolharam nervosamente. Carlos, o vizinho, deu um passo para trás instintivamente. Estou falando sobre como é fascinante descobrir que sua sogra coordena os álibis das traições, que seus cunhados emprestam o carro para os encontros, que toda uma família se diverte às suas custas enquanto você trabalha honestamente. Se vocês estão sentindo a tensão que tomou conta daquele quintal, deixem um like, porque o que vem agora vai ser épico. Dona Maria tentou intervir. Rafael, você está nervoso, não sabe o que está dizendo. Mas a voz dela estava trêmula. Pelo contrário, Dona Maria, nunca estive mais lúcido. 8 meses de investigação me deram uma clareza impressionante. Rafael tirou o celular do bolso. Inclusive, tenho aqui conversas muito interessantes da senhora coordenando as mentiras para mim. A festa havia se transformado em um tribunal. Alguns convidados inocentes começaram a entender que estavam presenciando algo muito maior do que imaginavam. Outros cúmplices começaram a procurar saídas discretas. Natália estava em pânico total agora. Rafael, para com isso. Você está fazendo escândalo na frente de todo mundo. Ela ainda tentava virar o jogo, fazer ele parecer o descontrolado. Escândalo, meu amor, é descobrir que o chá revelação não era para comemorar nosso filho, era para me humilhar publicamente. Mas sabe o que é mais interessante? Eu também preparei algumas revelações. Rafael caminhou até uma mesa lateral, onde havia deixado uma sacola que ninguém havia notado antes. Já que estamos no clima de revelações, que tal conhecermos algumas verdades interessantes sobre nossa querida Natália? Ele tirou da sacola uma pasta organizada com documentos, fotos e prints de conversas. 8 meses de investigação rendem material interessante. O quintal estava em silêncio absoluto agora. Até as crianças haviam parado de brincar, sentindo a tensão no ar. Por exemplo, essa foto aqui, mostrou uma imagem para todos verem. Foi tirada no dia que ela me disse que estava no médico. Na verdade, estava no motel com o Carlos. Apontou diretamente para o vizinho, que ficou vermelho como um tomate. Imaginem a cara de todos quando perceberam que quem estava sendo humilhado não era quem eles esperavam. Como vocês reagiriam presenciando isso? E essa conversa aqui, continuou Rafael lendo do celular, é da Natália falando sobre como eu era um idiota que trabalhava feito burro para sustentar os prazeres dela.
Isso foi escrito ontem à noite, enquanto eu fingia dormir ao lado dela. Natália tentou se aproximar para tomar o celular dele, mas Rafael se afastou. Calma, amor, ainda tem mais. A festa mal começou. A ironia na voz dele era cortante. Aqui temos as transferências bancárias que ela recebia dos amantes. No total, nos últimos 8 meses, foram 47 mil que ela recebeu, enquanto eu quebrava as costas no campo. O murmúrio entre os convidados ficou mais alto. Dona Maria tentou defender a filha. Rafael, mesmo que isso seja verdade, não precisava expor assim na frente de todo mundo. Ah, Dona Maria, mas foi a senhora mesma que planejou expor eu na frente de todo mundo. Inclusive, tenho aqui a conversa onde a senhora chama isso de o grande show da humilhação do Rafael. Se vocês estão sentindo a satisfação da justiça sendo feita, comentem um merecido. Porque ainda não acabou. Rafael se virou para a família inteira de Natália. Marcos, você que emprestava o carro para os encontros dela, sabia que ela estava grávida de outro quando me contou a novidade? Ana, você que criava os álibis falsos, participou das apostas sobre quanto tempo eu demoraria para descobrir? A família toda estava desmascarada publicamente. Alguns parentes, genuinamente chocados, começaram a se afastar do grupo dos cúmplices. Mas a revelação mais interessante, Rafael voltou para Natália, é sobre o bebê. Você lembra quando me disse que estava com 11 semanas? Pois então, o exame de DNA que fiz em segredo mostrou que há apenas 27% de chance de ser meu filho. Natália desabou, literalmente. Sentou no chão e começou a chorar descontroladamente. Todo o plano dela havia virado contra ela mesma. Ela era agora o centro da humilhação pública que havia planejado para ele. Por que você não me confrontou antes? Soluçou entre as lágrimas. Por que esperou até hoje? Rafael se agachou na frente dela, falando baixo, mais alto o suficiente para todos ouvirem. Porque eu queria que você sentisse exatamente o que planejou me fazer sentir. Humilhação pública, na frente de toda a família, sendo gravada, sendo julgada. A diferença é que eu merecia respeito, e você merece exatamente isso. Homens que já foram desrespeitados, vocês conseguem sentir a satisfação dessa virada? Deixem um like se aprovam a atitude do Rafael. Os convidados inocentes estavam chocados com as revelações. Os cúmplices estavam em pânico, alguns já saindo discretamente. As câmeras continuavam gravando tudo, mas agora documentando a justiça sendo feita, não a humilhação de um inocente. E agora, meu amor? Rafael se levantou. Que tal descobrirmos juntos o que tem nessa caixa? Ou você já sabe que não é uma revelação do sexo do bebê, né? Natália olhou para a caixa com terror. O que mais Rafael havia descoberto? O que mais ele havia preparado? A armadilha havia se fechado completamente sobre ela e não havia mais escapatória. A verdadeira revelação ainda estava por vir. Rafael se aproximou da caixa de revelação com uma calma que contrastava completamente com o desespero de Natália. Já que estamos no clima de surpresas, vamos ver o que tem aqui dentro? Ele abriu a caixa lentamente, provocando ainda mais tensão. Dentro não havia balões coloridos revelando o sexo do bebê. Havia documentos, papéis oficiais, contratos, fotografias organizadas metodicamente. Surpresa, meu amor! Enquanto você planejava minha humilhação, eu planejei minha liberdade. O primeiro documento que ele mostrou foi uma ação de investigação de paternidade já protocolada na justiça. Isso aqui é para garantir que eu não seja obrigado a pagar pensão para um filho que não é meu. Meu advogado disse que com as evidências que tenho é caso ganho. Homens, vocês sabiam que é possível se proteger legalmente nesses casos? Deixem nos comentários se já passaram por situação similar. O segundo documento era ainda mais devastador. Uma ação de danos morais contra Natália e toda a família dela por conspiração e difamação. 200 mil reais é o valor que estamos pedindo. Meu advogado acredita que podemos ganhar mais considerando as evidências. Dona Maria ficou branca. Rafael não precisava envolver justiça nisso. Sua voz estava quebradiça agora. Toda a arrogância havia desaparecido. Precisava sim, Dona Maria. Vocês acharam que poderiam brincar com a dignidade de um homem trabalhador sem consequências.
Agora vão descobrir que ações têm consequências. O terceiro documento foi o golpe final. E isso aqui, querida, mostrou para Natália, é a escritura da nossa casa, que por acaso está no meu nome, comprada com o meu trabalho. Você tem 30 dias para sair. Imaginem o desespero dela percebendo que perdeu tudo. Casa, família, dignidade, tudo de uma vez. Como vocês se sentiriam vendo justiça sendo feita assim? Natália tentou uma última cartada desesperada. Rafael, eu sei que errei, mas podemos conversar, resolver isso em particular. Não precisa ser assim, na frente de todo mundo. Rafael riu. Uma risada amarga, mas libertadora. Em particular? Como você fez quando planejou me humilhar publicamente? Como fizeram quando riram de mim nas costas por meses? Não, meu amor. Quem brinca em público perde em público. Ele se virou para todos os convidados, que assistiam hipnotizados àquela reviravolta completa. Pessoal, obrigado por virem à minha festa de libertação, porque é isso que é hoje, o dia que me libertei de pessoas falsas, mentirosas e interesseiras. Carlos, o vizinho amante, tentou se esconder atrás de outras pessoas, mas Rafael o viu. Carlos não precisa se esconder. Sua esposa já sabe de tudo também. Mandei todas as evidências para ela ontem. Aliás, ela me agradeceu por abrir os olhos dela. Vocês acreditam que a vingança pode ser servida com inteligência assim? Deixem um like se aprovam essa estratégia. Um por um, Rafael foi expondo cada amante presente na festa. Alguns tinham famílias, outros tinham namoradas. Todos acharam que poderiam brincar com a vida deles sem consequências. Todos estavam sendo expostos simultaneamente. A diferença entre vocês e eu, disse Rafael para todos os cúmplices, é que vocês pensaram que eu era um homem fraco por ser trabalhador e confiante. Eu mostrei que um homem de verdade não revida com violência, revida com inteligência. Natália estava no chão, chorando descontroladamente. A família dela em pânico total. Os amantes fugindo da festa. Os convidados inocentes, chocados, mas admirados com a estratégia dele. E para finalizar, Rafael tirou o último papel da sacola. Isso aqui é um boletim de ocorrência por estelionato afetivo e conspiração. Todos vocês estão sendo processados criminalmente também. O quintal, que deveria ser palco da humilhação de Rafael, havia se tornado o palco da justiça mais completa que alguém poderia imaginar. Rafael guardou todos os documentos calmamente, como quem termina um trabalho bem feito. Pessoal, a festa acabou. Quem quiser ficar para comer os doces, fiquem à vontade. Mas os convidados indesejados já sabem o caminho da porta. Ele olhou uma última vez para Natália, ainda no chão, destruída. Você queria uma revelação inesquecível, meu amor. Conseguiu. Ninguém aqui vai esquecer do dia que você aprendeu que não se deve subestimar um homem trabalhador. A vingança mais inteligente do Brasil estava completa. Esta história real de Rafael se espalhou pelo Brasil inteiro em questão de horas. Os vídeos da festa viralizaram, mas não pelo motivo que Natália havia planejado. Viralizaram porque mostraram algo que nossa sociedade precisava ver. Um homem sendo respeitado após ser desrespeitado. Homens de todo o país se identificaram com Rafael. Finalmente havia representatividade masculina em uma história de traição. A história nos ensina que vingança não precisa ser violenta para ser efetiva. Rafael não gritou, não partiu para a agressão, não perdeu o controle. Ele usou as únicas armas que um homem trabalhador tem: paciência, inteligência e determinação. Natália hoje vive com a mãe, criando um filho cuja paternidade ainda está sendo investigada na justiça. Perdeu a casa, a dignidade e o respeito da comunidade. Os amantes tiveram seus relacionamentos destruídos. A família dela se desfez completamente. Rafael, por outro lado, virou símbolo nacional de resistência masculina. Recebeu milhares de mensagens de apoio de homens que passaram por situações similares. Ele hoje namora uma mulher que o conheceu através da repercussão da história. Uma professora que disse ter se apaixonado pela inteligência e dignidade dele. Eles moram na mesma casa onde ele viveu com Natália, mas agora ressignificada pelo amor verdadeiro. A maior lição desta história é que um homem de verdade não se vinga destruindo, se vinga construindo uma vida melhor. Homens que estão passando por traição,
Lembrem-se, vocês merecem respeito. Não aceitem ser feitos de palhaços. E quando a hora da verdade chegar, façam como Rafael. Usem a inteligência. Se esta história tocou vocês como tocou milhões de brasileiros, deixem nos comentários uma palavra de força para todos os homens que já foram desrespeitados. Compartilhem para que outros homens vejam que é possível dar a volta por cima com dignidade. E se conhecem alguém que precisa ouvir esta história, mandem para essa pessoa, porque todo homem merece saber que pode ser respeitado, mesmo depois de ser traído. Força, guerreiros! A justiça sempre vence quando usamos as armas certas.